declaro aberta a 8ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. A presente reunião destina-se à apreciação de 6 itens, conforme pauta previamente divulgada, sendo 2 não terminativos e 4 projetos terminativos. O item 1 da pauta é a autoria do deputado Benjamin Maranhão, que é um projeto de lei da Câmara, número 98 de 2011, institui o Estatuto da Juventude, dispondo sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude, o estabelecimento do Sistema Nacional de Juventude e da outras providências. A autoria é da Câmara do Deputado, o deputado autor é o Benjamin Maranhão, a relatoria é do senador Paulo Paim. O relatório é pela aprovação do projeto de lei da Câmara no 98 de 2011, na forma do substitutivo que apresenta. A votação será simbólica e eu concedo a palavra ao senador Paulo Paim para proferir o seu novo relatório. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o debate do Estatuto da Juventude está há mais de 10 anos na casa. Eu quero dizer com muita alegria que recebi, eu diria aqui sem medo de errar, manifesto de todos os partidos e, simbolicamente, eu digo da juventude do PMDB, porque Vossa Excelência é o presidente da comissão, de todos os partidos pedindo a aprovação do Estatuto urgentemente. Muitos deles, eu sei que a juventude do PMDB, Vossa Excelência acompanhou, inclusive tiveram junto ao senador Renan Calheiros, pedindo a aprovação. Como o Estatuto foi amplamente debatido, foram, eu diria, quase que uma centena de audiências públicas por todo o país e aqui também na Câmara e no Senado. Eu quero de pronto cumprimentar a deputada Manuela, que foi a relatora primeira na Câmara dos Deputados, cumprimentar naturalmente o autor do projeto original, que Vossa Excelência já leu, cumprimentar o senador Rodolfo Rodrigues, que fez um excelente trabalho aqui na CCJ, e nós, presidente, e eu vou direto para a análise, e na hora que nós tivermos número suficiente, que Vossa Excelência entender, eu me submeto à votação, que, como acordamos na semana passada, o importante hoje é a aprovação do Estatuto, que é uma expectativa de todo o povo brasileiro. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência me permite só uma observação? Não terminativo. Vossa Excelência quer a palavra, senador Ciro Miranda? Pois não. Pela ordem. Bom dia, presidente Valdir Moca, senhoras e senhores senadores. Eu só quero me antecipar a dizer que faço parte do acordo com Vossa Excelência que a Comissão de Educação está presente, não tendo necessidade de levarmos esse relatório, proferir novamente um outro relator, porque essa matéria já está exaurida e nós temos que ganhar tempo. Então, conforme solicitação de Vossa Excelência, a nossa comissão está de comum acordo. E o que for aprovado aqui hoje também está sendo aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Obrigado. Eu quero agradecer um gesto de desprendimento do senador Ciro Miranda. Eu gostaria que vocês noticiassem isso, jovens, lá em Goiás. Né? Mas um permita, senhor presidente, uma parte, e a senadora Ana Amélia, que é vice-presidente da comissão, também concordou com esse caminhamento. Quero aqui dar o destaque, porque ela poderia muito dizer, não, manda para mim lá que eu vou lá também debater esse assunto. Mas ambos abriram mão, o presidente e a vice-presidente, em nome do trabalho feito aqui na sua comissão. Eu ia chegar na senadora Ana Amélia, porque o Brasil inteiro sabe que ela manda em mim, então eu já... Né? E a gente que é bem mandado... Me antecipei, viu? Então, senador Ciro Miranda, quero lhe dizer que é importante esse desprendimento, né? Os jovens estiveram com a gente, o senador Paulo Paim se esforçou nesse texto, que eu imagino e que representa realmente o consenso. Nós tivemos inúmeros já algumas vezes com esses jovens, né? Aí me permita, a juventude do meu partido, o PMDB, hoje, com a presença do seu presidente nacional, o presidente Marco Cabral, aqui no Senado,
demonstra, né? Eu não sei os outros partidos, mas certamente todos os partidos todos os partidos têm essa mandaram moção de apoio, senhor presidente. Então, na verdade, nós estamos votando do PSDB, do PP, consenso, do DEM, de todos os partidos. E aí... Do PT, do PCdoB, do PPS. Se eu não dizer todos os nomes, daqui a pouco alguém me cobra. Não falou do nosso partido. Falou. É por isso eu diria que todos os partidos mandaram moção de apoio. Então, eu queria sugerir que enquanto nós estamos... Eu acho que precisamos apenas, então, somente de mais um senador. Então, eu acho que Vossa Excelência podia discutir as alterações, somente aquelas que foram realmente criar algum tipo de polêmica, ou que esse tempo que Vossa Excelência pediu foi exatamente aquilo que hoje virou um consenso nacional. Senhor presidente, na verdade, eu vou comentar aqui, foram 3 questões mais polêmicas. Eu botaria uma quarta e vou explicar por quê. A primeira delas é a questão da idade. Havia um debate se deveria ser de 15 a 29 ou de 18 a 29. A legislação internacional, toda ela vai na linha de 15 a 29. Mas aqui no Brasil, nós temos o ECA, né, que diz que até os 18 anos. Então, havia uma preocupação que uma lei não ficasse se sobrepondo a outra. Então, eu quero dizer que esse estatuto, senhor presidente, é importante dizer, esse estatuto, esse substitutivo foi construído pela sociedade civil, principalmente a juventude, com a participação do Executivo, para evitarmos vetos, e, eu diria, homens e mulheres de todos os partidos. Aí foi construída de forma coletiva uma redação que diz que fica de 15 a 29, mas vai prevalecer sempre a lei que mais beneficiar o jovem, inclusive aquele de 15 a 17 anos. Prevalece sempre o interesse da juventude. Essa redação foi ajustada. Nós tínhamos um problema na questão da meia entrada, ajustamos que ficasse lei específica, que citamos, então, com uma emenda que vai, inclusive, encaminhar aqui o senador Wellington, que a lei específica que se refere, porque criava uma dúvida, que lei específica é essa? Se no futuro criarem outras tantas leis específicas, também não atinge, não. É especificamente para esse período da Copa das Federações, das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Então, ficou especificado, mediante a emenda, que o relator, que o deputado vai apresentar, e eu acatarei. E a terceira mudança, senhor presidente, é onde dizia como é que é aqui? Deixa eu achar o artigo aqui. Mudou para jovens, de jovens carentes para jovens de renda, conforme a renda. E aí nós especificamos o que seria essa renda e limitamos em 2 salários mínimos, quanto ao direito a essa meia entrada. Com isso, nós demos um corte, renda familiar, renda não é per capita. A gente dá um corte e resolve esse impasse que está dado. É bom dizer que essa emenda também o senador Wellington vai apresentar. Foi mediante entendimento que fizemos com a Casa Civil e ouvindo também o setor empresarial. E uma quarta mudança, eu estou comentando rapidamente, depois a gente vai desenvolver, uma quarta mudança é quanto aos meios de comunicação. Nos procuraram, legitimamente, os meios de comunicação, que a redação que estava dada engessava de forma tal que, praticamente, somando, segundo eles dizem, eles teriam que reservar quase 5 horas. Mas, depois de um amplo entendimento, ajustamos que ficou uma redação tranquila aqui no artigo 29, que dizia o seguinte antes, senador, dizia o seguinte, artigo 29... A produção e programação das emissoras de rádio e televisão terão que destinar espaços ou horários especiais voltados à realidade social da juventude, com a finalidade formativa, educativa, artística e cultural, conforme dispõe na Constituição. Obrigava. E o que nós fizemos? Um amplo acordo. É importante dizer que a juventude concordou, a Casa Civil concordou, todos que eu consultei, as mudanças que eu fiz, foi um grande entendimento. Ficou o seguinte, ela mudou a numeração, por isso que tem uma mudança de números em relação aos artigos do primeiro substitutivo. Ficou o seguinte, na concessão do direito cultural da juventude, compete ao poder público, promover programas educativos e culturais voltados à problemática do jovem nas emissoras de rádio e televisão e demais meios de comunicação. Compete promover, não obriga. Então, com isso, resolveu um grande impasse que nós teríamos aqui, com certeza, no plenário também. Se Vossa Excelência permitir ainda, se faltar um minuto, eu poderia aqui até ler só esse resuminho aqui, que simplifica tudo que eu falei aqui. Sim, Vossa Excelência lê o resumo. Já temos a presença do senador
Wellington, que vai apresentar as emendas. O quórum, e o senador vai apresentar as emendas. Então, Vossa Excelência vai ler na verdade, uma síntese, né, de todo o onde estatuto. estava a polêmica. Tá certo. O Estatuto da Juventude trata dos direitos da juventude em várias dimensões, como cidadania, participação social e política, e representação juvenil, educação, profissionalização, direito, trabalho, renda, saúde integral, cultura, desporto, lazer, igualdade, cultura, liberdade de expressão, meio ambiente e ecologicamente equilibrado. Também refere-se à instituição de uma rede de Sistema Nacional de Juventude com o intuito de fortalecer os conselhos da juventude. O Estatuto da Juventude é para a juventude, estudante ou não, carente ou não, mas é claro que há necessidade de uma atenção especial para aquela parcela comprovadamente carente e que deve ser incluída em todas as propostas do Estatuto. Devemos voltar nossos olhos para algumas questões delicadas do projeto. Aí vem rapidamente quais são as questões delicadas. Primeiro, o benefício da meia entrada passa a corresponder a 50% de todos os eventos culturais e esportivos, teatro, cinema, teatro, exceto, aqui como eu dizia antes, por uma emenda do senador Wellington, a Copa do Mundo, Copa das Federações e as Olimpíadas. As passagens interestaduais pode-se replicar a conquista dos idosos, que está lá no Estatuto do Idoso, carentes, possibilidade pelo Estatuto do Idoso, e a grande polêmica sendo, então, um acordo regional com o governo, fixando, o senador Wellington vai encaminhar a questão dos 2 salários mínimos. O texto original, no PL 98/2011, mantido pela CCJ, bem como, no meu parecer, considera jovens, que eu dizia antes, as pessoas de 15 a 29 anos, como manda a legislação internacional. A Constituição Federal, por sua vez, nos impõe limites etários no conceito de juventude, mas determina que as pessoas com até 18 anos de idade recebam proteção integral, que é o caso do ECA, que eu explicava. Esse diploma em vigência desde 90. Por isso, seria indesejável sobrepor a juventude e a adolescência. O debate, enfim, se deu nessa faixa e construímos esse acordo que uma faixa não prejudica a outra, respeitando o ECA e assegurando de 15 a 29. Ficou acertado, então, que a idade entre 15 a 29 anos, com ressalva da lei ECA, para de 15 a 18, prevalece o que está lá. Artigo 29, a produção das emissoras foi o que eu expliquei antes. É esse o resumo onde estavam os pontos polêmicos, o resto tudo foi ajuste que o corpo técnico do Senado fez na redação. Esse é o parecer, somos pela aprovação. Repito, cumprimentando principalmente Manuela Dávila e Rodolfo Rodrigues pelos relatórios que apresentaram e nós adaptamos. Senador Wellington Dias. Senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez agradecer à comissão pela possibilidade de termos aí essa oportunidade desse entendimento e parabenizar aqui o senador Paulo Paim, que eu quero aqui dar o testemunho, esse período teve dialogando com todos os setores para que pudéssemos ter aí as condições de um lado, manter aquilo que é a essência, que é o mais importante do projeto. Aqui, senhor presidente, eu estou apresentando, fruto desse entendimento, 4 emendas, tá certo? Que são mais para poder clarificar o que se deseja. Permite, senador Wellington, eu falo 3, mas é 4 porque a mesma redação tem que ser adaptada num outro artigo. Exatamente. Aí, no mérito é 13 emendas. Exatamente, correto. Mas Vossa Excelência falou, na verdade, são 4. Ah, então tá bom. É porque, na verdade, formalmente são 4, embora uma delas, como foi lembrado aqui, é apenas uma correção. Ela altera o artigo 23, que é o primeiro ponto, é que nós tínhamos a classificação dos estudantes, aliás, dos jovens, como carentes. E se adequou, com base na legislação brasileira, a utilização do termo de baixa renda, porque, inclusive, se clarifica, se coloca no texto mais claramente o que é o baixa renda. Então, tem uma emenda que faz esta alteração, e uma outra que já define como sendo de baixa renda quem tenha uma renda abaixo de 2 salários mínimos, como já define a legislação. E um outro ainda já estava previsto, é apenas a citação dessa nova regra aí da Copa, enfim, que também estava sendo colocado. Enfim, na verdade assegura, na mesma idade, todas as condições, não é, de
que vai ter aí a regulamentação, mas toda a forma da meia e, ao mesmo tempo, faz a definição apenas desse aspecto aqui. Então, eu queria agradecer e, dessa forma, apresentando essas emendas, ao relator, parabenizando mais uma vez pela sua capacidade de entendimento, de negociação, também aqui pedindo a aprovação com as emendas. Então, na verdade, nós temos, então, o relatório à disposição dos senhores senadores. Essas 4 modificações já estão no texto novo, que se encontra aí, porque foram acatadas pelo relator, senador Paulo Paim, e eu, então, consulto os senhores senadores e vou colocar em discussão, né, a matéria. Está em discussão a matéria. Para discutir, o senador Ciro Miranda. Antes também pedir minhas desculpas à senadora Ana Amélia por ter passado aqui batido. Evidente que na nossa Comissão de Educação eu não faço nada sem compartilhar com a vice-presidente que, não desmerecendo as demais, tenho certeza que eu tenho a melhor vice-presidente das comissões aqui no Senado. Para não levar um pito, eu já aviso antes que eu sou mandado. Então eu fui socorrido aqui pelo senador Paim e pelo Moca. Eu quero parabenizar ao senador Paulo Paim por esse esforço, esse entendimento, parabenizar o senador Valdemir Moca, pelo seu empenho em que a gente pudesse, talvez, terminar hoje essa como última sessão de comissão, que desde 2004 isso se arrasta, e que fosse com urgência urgentíssima ao plenário. Parabenizar todos os envolvidos nesse relatório, nesse trabalho, e dizer que, mais uma vez, em nome da senadora Ana Amélia e em meu nome da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, nos sentimos plenamente satisfeitos, contemplados, e parabenizo mais uma vez, embora com o pesar de levar quase 10 anos para se aprovar um estatuto desse. Mas antes tarde do que nunca. Vamos fazer bom proveito desse estatuto. Obrigado. Agradecendo o senador Ciro Miranda, continua em discussão para discutir a nossa vice-presidente aqui, senadora Vanessa Graziotin. Não sei se sou tão competente quanto a senadora Ana Amélia na Comissão de Educação, mas tenho procurado ajudar Vossa Excelência. Eu gostaria somente de cumprimentar o senador Paim e extensivo também aos demais relatores, a deputada Manuela na Câmara e aqui o senador Randolph. E dizer, senhor presidente, que eu considero esse um momento muito importante. O Estatuto da Juventude, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente têm sido, sem dúvida nenhuma, instrumentos importantes de garantias, não só dos direitos dessas parcelas importantes da sociedade, mas também de inserção dessas parcelas no processo social brasileiro. E com a juventude não pode ser diferente. Eu acho que o país que cuida da sua juventude, que cuida das suas crianças, dos seus adolescentes, é um país que tem, sem dúvida nenhuma, um futuro brilhante. E cumprimentar o senador Paim, senador, pela capacidade de negociação. Nós estamos aqui votando uma matéria muito importante sem qualquer conflito. Por quê? Porque todas as reivindicações da juventude brasileira aqui estão inseridas. Se fosse diferente, senador Moca, o senhor estaria tendo muito trabalho em dirigir a sessão hoje. Se isso que está aqui não atendesse aos anseios da juventude brasileira, o trabalho seria muito grande. Mas nós fizemos um trabalho preventivo. Preventivo, é isso que eu estou dizendo. Com 32 anos, eu tinha a obrigação de saber que se eu não fizesse isso antes, eu teria que fazer aqui hoje. Perfeitamente. Então, é por isso mesmo que eu cumprimento o senador Paim, cumprimento Vossa Excelência, presidente da comissão, por ter chegado a esse consenso e a gente poder hoje, com muita tranquilidade, mas segurança, votar o Estatuto da Juventude do Brasil. Era isso. Obrigado. Continua em discussão a matéria. Senhor presidente, eu acho que apenas eu tenho que acatar ou não as emendas do senador Wellington Dias. Eu quero dizer que eu acato as emendas do senador Wellington Dias, que foi, como Vossa Excelência disse, acertado antes. Mas como o substitutivo já estava pronto, essa última redação, eu reuni
Ontem, com a Marcha da Juventude em Brasília, com todos os coordenadores, houve, claro, a participação da Casa Civil, do setor empresarial, que também tinha interesse nessa redação, e ajustamos. Por isso que eu acato na íntegra as 4 emendas do senador Wellington Dias. Eu quero, então, como nós temos agora o quórum, e então, havendo um número regimental, eu quero... antes de iniciarmos a votação, propriamente dita, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhores senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu vou colocar, encerrada a discussão, eu vou colocar em votação o parecer do senador Paulo Paim, que na verdade, aceitou e incorporou no texto as 4 emendas do senador Wellington Dias, que passam, né, a fazer parte desse relatório. Então, em votação, o parecer que conclui pela aprovação do PLC número 98 de 2011, na forma do substitutivo que apresenta com as 4 emendas oferecidas pelo senador Wellington Dias. Senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer favorável ao projeto de lei da Câmara número 98 de 2011, na forma da emenda número 28 da Comissão de Assuntos Sociais, que é o substitutivo, e das emendas número 29, 30, 31 e 32 da Comissão de Assuntos Sociais, de iniciativa do senador Wellington Dias. Senhor presidente. A matéria... Só um minuto, senador. A matéria... ela, na verdade, deveria ir à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, mas um acordo com o senador Ciro Miranda, a senadora Ana Amélia, também com a senadora Ana Rita, na Comissão de Direitos Humanos, que aqui, de público, abriu mão dessa tramitação, ficando apenas não ouvir do senador Blairo Maggi, mas eu quero... Eu falei na ontem com o senador Blairo Maggi, disse o que eu tinha falado aqui, ele dizendo, isso aí, pai, tudo bem, toca a bala. Então, também, né, um acordo com o senador Blairo Maggi, nós estamos... queremos a pretensão num requerimento de urgência aqui, irmos diretamente para o plenário com requerimento de urgência. Queremos pedir essa urgência, presidente. Era para isso, só para falar que podemos aprovar a urgência para debatermos e aprovarmos a matéria no plenário. Então, em discussão, o requerimento de urgência. Encerrada a discussão, em votação, o requerimento de urgência. Senhores senadores, senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência. Bem, presidente.